Então vamos começar. Eu já criei o meu repositório, que é o Go API. Então a primeira coisa que eu vou fazer é inicializar os meus módulos Go Mod com o comando Go Mod Init. E eu vou fazer com que esses módulos estejam linkados ao meu caminho para o meu repositório do Git, que eu estou chamando de Go One API. The One API. Meus módulos foram criados e agora eu vou abrir o meu código na minha IDE. Já abri o meu código aqui na minha IDE, como eu falei, eu estou usando o Golang. E só temos aqui os módulos por enquanto. Então, o meu objetivo agora é que a gente pense um pouco sobre como vai ser a arquitetura da nossa solução. Na maioria das vezes, a gente começa desenvolvendo sem pensar muito na arquitetura e deixando elas fluir um pouco. Como a gente já tem um objetivo muito bem definido do que a gente quer fazer, eu acho que a gente já pode dar um passo além e tentar já pensar nas abstrações que a gente quer trazer. Para isso, eu estou me inspirando na arquitetura de DDD, que é Domain Driven Design, para essa solução. Deixar claro que é só uma inspiração, eu não estou usando à risca o DDD, mas eu acho que é uma arquitetura que funciona bem para o nosso problema. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso main. A nossa main é sempre um bom lugar para começar com Go. Eu gosto de separar a minha main na pasta cmd, né, o command, e criar o nosso main file. Por enquanto, essa nossa função main não vai ter nada, vai ser só ela mesmo. Mas é sempre um bom lugar para começar. A próxima coisa que a gente vai fazer, como a gente está pensando em DDD, é pensar no nosso domínio. E, por consequência, nas nossas entidades e no que elas vão fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu diretório domain. Eu vou escrever tudo em inglês porque como eu já estou mais acostumado, mas você pode usar as variáveis que forem convenientes para você. Então aqui seria domínio, por exemplo. Eu vou usar o meu domain e dentro de domain eu vou criar o meu diretório entity ou entidade. No meu diretório entidade vão estar todas as entidades do meu projeto, como por exemplo a entidade livro, que contém os dados de livro. E vai ter a entidade livro da minha API de terceiros também. Essas duas entidades vão ter comportamentos específicos relacionados a elas. E esses comportamentos eu posso abstrair na minha solução e estender quando necessário. Eu já sei que eu vou precisar da entidade livro. Então eu já vou criar essa entidade aqui. Já vou criar também a pastinha para ela. Pronto. Como eu mostrei no primeiro vídeo, essas são as entidades que a minha API terceira retorna para mim, que no caso é um ID. A gente já consegue perceber que eles também usam Mongo pela a forma como o ID está definido e o tipo de ID que se usa por entidade, e retorna o nome do livro, né? Que é, por exemplo, a Sociedade do Anel, ou as Duas Torres, ou o Retorno do Rei. Eles também retornam o total, o limite e as páginas, informações relativas à página que você está. A partir disso, a gente consegue pensar como seriam as entidades no nosso projeto, porque a gente vai estender o que ele já tem. Então a gente vai continuar com ID, com name, e a gente vai criar também entidades, informações relativas à nossa entidade para data de publicação. Acho que a gente já pode começar então definindo o nosso livro, a nossa entidade livro, porque é a nossa entidade mais importante e é com quem a gente mais vai trabalhar. Usando da API deles, a gente também vai ter a entidade, o valor de entidade ID, e a gente vai ter o valor de entidade name. Esses dois valores vão ter uma representação em JSON. Eu estou usando o autocomplete do Golang, mas se você não souber como fazer, é esse o padrão para você colocar uma tag JSON no seu valor de estrutura. E eu já percebi que eu vou precisar de um campo especial aqui, porque eu vou precisar definir a minha entidade publicação. Essa entidade não é uma entidade clássica como livro, porque ela é um valor de entidade. Então ela não vai ficar aqui junto com a minha entidade. Para isso eu vou criar mais uma pasta, ainda seguindo um pouco do padrão de DDD, que vai ser a values, ou valores.
Nessa pasta de valores vão estar todos os meus valores, que são entidades que na verdade não são tão entidades assim, são campos especiais, por assim dizer. E aqui eu vou colocar nosso arquivo publish. Nesse arquivo publish eu vou criar a nossa entidade publish. Struct. Como você pode perceber, todas as minhas entidades são estruturas. Isso, seguindo o padrão de DDD, não seria uma estrutura, mas eu estou trazendo o padrão de DDD para Go. E no padrão de DDD em Go, as entidades são estruturas. E, como eu falei, a gente quer estender a API deles, incluindo mais um valor, que é a data de publicação. Então, nessa entidade publish, eu vou adicionar o campo date. Esse campo vai ser um ponteiro para o nosso tipo time.time. E ele também vai ter uma representação em JSON com o mesmo nome. Por que eu coloquei um ponteiro aqui? Basicamente para já me poupar trabalho no futuro. Por quê? Quando a gente trabalha com o tipo time, ele tem um retorno. O tipo 0 do tipo time não é um nulo, por exemplo, ou não é um zero. Ele é um time específico. E a gente teria problemas no futuro quando a gente tivesse um time sem nada, porque ele ia retornar um valor que era 0,000,000,000, que pra gente não é um valor nulo, mas pro Go é um valor nulo. Então eu já estou colocando um ponteiro aqui, porque o ponteiro de qualquer valor em Go tem a sua representação em nulo. Então a gente consegue trabalhar melhor. Voltando para o livro, agora a gente pode colocar aqui o publish, que vai estender do values.publish e vai ter uma tag JSON também. Criamos a nossa primeira entidade e, sinceramente, uma das partes mais importantes da nossa aplicação, porque a partir dela a gente consegue pensar no que vai vir depois. Uma coisa muito importante que a gente já pode fazer para o livro é pensar qual é o comportamento que a gente espera para essa entidade. E para isso a gente vai pensar no repositório ou repositório desse livro. Esse repositório vai ser uma interface. Interfaces em Go são literalmente representações de comportamento. Então, é muito conveniente que a gente tenha esse tipo para trabalhar com o comportamento da nossa entidade livro. Como a gente está fazendo uma API para trabalhar com essa entidade livro, a gente espera que quase todos os comportamentos sejam de CRUD mesmo. Então, de inserção, de pegar dados, né, que seria um retrieve, listar dados, já pula um pouco do CRUD, já entra em outras coisas, mas listar também, fazer update de dados e deleção de dados. Então vamos escrever isso. O primeiro comportamento que eu vou listar é o get, e ele vai precisar de um ID, que a gente precisa saber qual entidade que a gente está pegando, né, seguindo o padrão hash, e a gente espera que ele retorne um livro, uma entidade livro, e eu já vou me adiantar e esperar que ele retorne também um erro. Porque como eu sei que todos os gets que a gente vai fazer serão em bancos ou em APIs, enfim, a gente já pode se adiantar e esperar que ele retorne um erro. Também já vou me adiantar e adicionar aqui que eu espero receber não só o ID, como também um contexto. O tipo contexto em Go é um tipo muito usado em banco de dados ou em qualquer tipo de operação para APIs externas, e com certeza a gente vai usar isso para a nossa aplicação, e é sempre muito bom passar contexto para frente, porque a gente consegue trabalhar bem, inclusive quando a gente está trabalhando com operações concorrentes. Então vocês vão ver que eu vou usar muito o contexto daqui para frente, inclusive porque grande parte das ferramentas que eu vou usar requerem um contexto. Próximo comportamento que eu vou definir é o list, que é um comportamento muito parecido com o get, só que ao invés de retornar um livro só, a gente vai retornar uma lista de livros. Porque o list, né, de listar, vai utilizar parâmetros específicos para procurar no nosso banco de dados um conjunto de livros que se encaixe nesses parâmetros. Os parâmetros que eu vou usar, o tipo que eu vou usar para definir esses parâmetros vai ser um mapa de strings e interfaces. Esse é um tipo muito conveniente para a gente usar, porque
ele praticamente aceita qualquer coisa, né? É uma string que define a sua chave e uma interface para os valores. Praticamente aceita qualquer coisa e a gente vai conseguir definir muito bem daqui para frente com esse tipo o que a gente vai precisar. Eu acho que seria uma boa que a gente também definisse isso daqui como um valor, porque mesmo que ele não esteja na nossa entidade, deixar jogado assim em um tipo mais complexo como esse, eu não gosto muito. Então eu vou definir aqui um tipo especial, né, uma entidade especial, query params, que seria parâmetros de busca, né? E eu vou definir o nosso tipo, nossa entidade especial, query params, que vai ser um mapa de string interface. Eita. Mapa de string interface. Agora eu posso voltar aqui e ao invés de inicializar isso como um mapa de string interface, eu posso chamar logo o nosso query params. Muito bom. Vamos definir mais comportamentos então, já que a gente está nessa. Já temos o get, já temos o list. Agora, a princípio, esses dois comportamentos são para pegar dados. Só que esse daqui pega dados pelo ID da entidade e esse daqui procura nos parâmetros. Já vou adiantar que o parâmetro que a gente vai usar vai ser o name. Então a gente vai procurar depois livros pelo nome, não só pelo ID. Mas por enquanto está muito tranquilo. Vamos adicionar uns comportamentos um pouco mais complexos. Vamos adicionar, por exemplo, save. A gente também vai precisar de um contexto para usar esse save. E a gente vai ter que passar um dado. Por quê? Esse save vai ser literalmente o comportamento de salvar dados em algum lugar. No caso, nosso banco de dados. Mas esse repositório é uma abstração para todo tipo de comportamento dessa entidade. Então, se a gente quisesse salvar em qualquer outro lugar que não o nosso banco de dados, a gente poderia estender os comportamentos dessa entidade. Mas, obviamente, o nosso save espera não só um contexto, como os dados que a gente quer salvar. Os dados que a gente quer salvar vão ser um ponteiro de livro, ou seja, um ponteiro da nossa entidade. E ele vai retornar uma string e um erro. Por que ele está retornando essa string? Porque como eu já sei que o nosso problema é definido por salvar informações no banco de dados, eu sei que com certeza a gente vai retornar um ID para esse save. Vai retornar alguma informação que identifica essa entidade salva. Então é conveniente e sempre bom retornar para o usuário, ou, enfim, para qualquer um que está chamando essa função, o ID que foi criado. Isso é padrão, quase todos os bancos de dados seguem esse padrão e é conveniente que a nossa API também siga. E obviamente a gente retorna um erro caso aconteça alguma coisa não esperada. Ou esperada às vezes, né? Vamos criar também o nosso comportamento de update. Ele também vai esperar um contexto. E a gente, nesse caso, a gente vai misturar um pouco desses dois. Por quê? O update, ele vai procurar, o update, né, que seria alterar, enfim, um dado. A gente vai procurar um dado no nosso banco e a gente vai salvar por cima dele um novo valor. No caso, a gente poderia, por exemplo, dar update no name, trocar o name de alguma coisa. Ou, o que a gente vai fazer, alterar a data de publicação do publish. Como vocês podem ver, ele tem aqui o date, como a gente já definiu. Então a gente poderia alterar a data de publicação dele utilizando o nosso update, nossa função de update. Então, para isso, a gente precisa saber qual a entidade que a gente está querendo alterar. A gente vai fazer isso passando um ID enquanto string e o dado que vai ser alterado. Então a gente vai passar dado e um ponteiro para a nossa entidade. Para isso, a gente vai retornar só um erro. A gente poderia retornar o ID de quem foi alterado, mas a princípio o nosso usuário já passou esse ID aqui. Então não tem muito motivo para a gente retornar para ele uma informação que teoricamente ele já sabe, porque ele passou para a gente. Então eu vou retornar só um erro se acontecer algum problema. E finalmente, para completar o CRUD, a gente vai retornar, a gente vai ter a nossa função de delete. Essa função também aceita um contexto e o ID da entidade que a gente quer deletar. Ela vai retornar um erro para caso aconteça alguma coisa de errado. Então é isso. A gente definiu a nossa primeira entidade, assim como os comportamentos dessa entidade. A princípio, eu imagino que isso pareça um pouco abstrato, se você não tem
nenhum contato com Domain Driven Design, ou DDD. Mas continua comigo que isso daqui tudo vai fazer sentido daqui a pouco. A gente também definiu alguns valores especiais. Isso daqui vai ser muito bom quando a gente quiser estender validações, por exemplo, do nosso data de publicação. E a gente também fez esse tipo query params, mas por conveniência, porque aqui a gente tem definido qual é a assinatura desse query params, a gente também poderia estender ele em funções específicas para ele. No próximo vídeo, a gente vai definir validação para essa entidade. Então, a gente vai validar os campos de acordo com o tipo de ação que a gente vai tomar para essa entidade, seja de criação ou de update, já que list e delete não precisam de validação, já que a gente está só listando ou pegando um dado, no caso do get, ou deletando um dado, então não precisa de validação da entidade. E a gente também vai definir validação para o nosso publish, porque a princípio a gente não pode deixar que o usuário faça um update de date que não seja uma data ou que não seja uma data válida, como por exemplo, vamos dizer que o usuário queira dizer que um livro teve data de publicação posterior ao dia de hoje, como um livro pode ter sido publicado no futuro. A gente não pode deixar que um usuário, por engano ou por sacanagem, suje o nosso banco. Então a gente também vai validar esse campo no próximo vídeo. Até lá, pessoal!